Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Professor Marcos Miguel. Nessa videoaula iremos resolver juntos um problema que caiu no vestibular do IME, o Instituto Militar de Engenharia. Vamos ao enunciado do problema. Assinale a opção correspondente ao número de possíveis valores de alfa pertencente ao intervalo fechado em zero, aberto em 2π, tais que o lugar geométrico representado pela equação 3x² mais 4y² menos 16y menos 12x mais tangente de alfa mais 27 igual a zero seja um único ponto, ok? Então ele quer que você assinale a opção que corresponde ao número de possíveis valores de alfa, isto é, ele quer saber para quantos alfas dentro do intervalo fechado em zero, aberto em 2π, quantos alfas dentro desse intervalo fazem com que essa equação represente um único ponto. O lugar geométrico representado por essa equação seja um único ponto, ok? Então temos aí um problema de geometria analítica, né? A equação ela representa um lugar geométrico. E aí se você verificar as alternativas, né? Você tem aqui as seguintes opções: nenhum valor de alfa, apenas um valor de alfa, 2 valores para alfa, 4 valores para o alfa ou um número infinito de valores. Ok, então vamos à solução do problema. Bom, olhando para a equação que representa o lugar geométrico, e lembre que o enunciado pede o alfa, né? Para que essa equação represente um único ponto, né? A forma como a equação é apresentada sugere muito completar quadrados. Então, vamos começar fazendo o seguinte: eu vou repetir aqui o termo 3x² e quem também tem x é esse termo menos 12x. Eu vou escrever os dois próximos, ok? Um do outro. E aí observe que para completar quadrados aí, né, é fácil perceber que basta somar 12. Claro que eu tenho que compensar isso subtraindo esse 12 depois. Ou então eu posso imaginar que eu estou pegando 12 aqui emprestado no 27, ok? Vamos fazer a mesma coisa com os termos em y. Aí os termos em y são 4y² menos 16y. Aí percebo que para completar quadrado, aqui basta somar 16, ok? Agora notem que ao somar 12 e 16 eu somei ao todo 28 e aqui só tem 27, né? Então a gente está devendo 1, né? Ok? Você tem no original 27, só que aqui eu somei 28. Então para equilibrar a equação eu vou somar 1 no lado direito. E aí eu vou fazer isso já passando essa tangente de alfa para o lado direito. Então vai ficar 1 menos a tangente de alfa. Tá claro? Bom, agora olhando para esse trinômio, né, esses três primeiros termos aqui, note que dá para a gente colocar o 3 em evidência. Aí fazendo isso vai ficar x² menos 4x mais 4. Aí observe que aqui apareceu um trinômio quadrado perfeito entre parênteses. Nesse trinômio aqui em y eu posso colocar 4 em evidência e aí vai ficar y² menos 4y mais 4. Aí novamente entre parênteses, né, aparece um trinômio quadrado perfeito que por sinal é o mesmo do anterior, só mudando a variável. Isso igual a 1 menos a tangente de alfa. Ok? Então, fazendo a fatoração desses trinômios quadrado perfeito, esse em x você pode escrever x menos 2 elevado ao quadrado.
mais 4 vezes o trinômio em y também, né? Porque a diferença para o anterior é só a variável, você pode reescrever como sendo y menos 2 ao quadrado também, ficando igual a 1 menos a tangente de alfa. Tá claro? Então agora a equação ficou num ponto que dá para a gente tomar a decisão, né, do que fazer para que ela represente apenas um ponto. Lembre que o enunciado diz que a equação dada é a equação de um lugar geométrico, né? E ele quer que essa equação represente um único ponto. Ora, do lado esquerdo você tem uma soma de quadrados, ok? E aí isso aqui só vai representar um único ponto quando o lado esquerdo da equação for igual a zero, que vai acontecer quando o x for 2 e o y for 2, que seria o ponto, né, o único ponto que a equação poderia representar. Ok? Então, o único ponto que o enunciado pede seria o ponto de coordenadas 2, 2. Então, essa equação ela só vai representar um único ponto quando o lado esquerdo, né, quando o lado esquerdo da igualdade ele for igual a zero. Ok? E aí, consequentemente, você vai ter o quê? Você vai ter 1 menos tangente de alfa igual a zero. Ok? Então, quando 1 menos tangente de alfa for zero, tá? A equação vai representar um único ponto. Porque observe que, analisando o lado direito, né, caso ele não seja zero, o que é que pode acontecer? Ele pode ser um número negativo. Aí o que é que acontece se 1 menos tangente alfa for um número negativo? Aí vamos ter uma contradição, porque o lado esquerdo é uma soma que vale no mínimo zero, ok? Devido a esses quadrados, 3 é positivo, 4 é positivo. Então, devido a esses quadrados, o lado esquerdo da equação ele vale no mínimo zero. Então, se o lado direito fosse um número negativo, teríamos uma contradição. E caso o lado direito fosse um número positivo, né, teríamos aqui uma das cônicas, ok? Então, a equação teria uma infinidade de soluções caso o lado direito fosse um número positivo. Então, o único jeito dela representar um só ponto, isto é, ter uma única solução, um único par ordenado que a satisfaça, é se 1 menos tangente alfa for igual a zero, ok? Então, agora para encontrar os valores de alfa, ficou fácil, né? Lembrando que esse alfa foi dito lá no enunciado que ele pertence ao intervalo fechado em zero e aberto em 2π, ou seja, só está contando aqui uma volta, ok? Então, resolvendo a equação em alfa, né, temos uma equação trigonométrica, aí vai ficar tangente de alfa igual a 1. Ora, mas se a tangente de alfa é 1 e o alfa está no intervalo de 0 a 2π, só existem dois valores possíveis para alfa, né? Ou seja, só existem dois valores em uma volta que vai ter tangente 1. O primeiro valor seria alfa igual a 45 graus, ou em radiano, π sobre 4 radiano, e o outro seria 180 graus depois, girando no sentido anti-horário, né? Que seria somar π radiano a π sobre 4. Então, daria 5π sobre 4. Aí o outro valor para alfa vai ser 5π sobre 4. Ok? Se a tangente de alfa é 1, significa que o alfa ele vai ser ou 45 graus, isso considerando só uma volta. Ou vai ser o 45 graus, ou vai ser o 225 graus, que em radiano escrevem-se respectivamente como π sobre 4 ou 5π sobre 4 radiano. E, portanto, você encontra, né, dois valores para alfa, né, que fazem com que aquela equação do enunciado ela represente um único ponto. Encontramos, portanto, dois valores para o alfa, dois valores possíveis para alfa. E aí, se você volta lá nas alternativas, né, isso vai estar em qual delas?
Na letra C, você tem dois valores de alfa, né, que fazem com que a equação do enunciado represente um único ponto. Portanto, a alternativa correta para o problema é a alternativa C. Tá ok, pessoal? Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a nossa próxima videoaula.